Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos ao grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro, cá estamos nós mais uma vez para um estudo sobre o Evangelho, com o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro complementar que estamos a seguir, que é o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós hoje vamos para o capítulo 19 do Evangelho, mas antes disso, vamos fazer uma prece para começarmos, para nos alinharmos, nos sintonizarmos todos uns aos outros, entrarmos no mesmo plano vibratório, se possível. Vamos começar por fazer uma respiração tranquila e consciente, elevando o nosso pensamento ao alto, inspirando e expirando com tranquilidade, tentando esvaziar o cérebro das preocupações e dos pensamentos recorrentes. Inspiremos e expiremos com tranquilidade, concentremos a nossa atenção na respiração e vamos ligar-nos à energia da luz do nosso amado Irmão Maior, o nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor e guia, aos espíritos de luz e paz que nos acompanham, nos ajudam e que estão sempre conosco, sempre que nós os chamemos ou que nós vibremos numa vibração de luz e de amor. Eles estão conosco para nos ajudar a cumprir a nossa missão. Eles não estão conosco para satisfazer os nossos pedidos, mas estão conosco para nos orientarem e ajudarem a caminhar para a luz e para a paz, a caminhar na nossa evolução, num plano que é denso em termos energéticos, num projeto que nós escolhemos, sabendo que hemos de ter fé, coragem, mas que não estaríamos sozinhos, pois eles estariam sempre connosco. Assim nós queiramos estar com eles. E assim, amado Mestre Jesus, te pedimos neste momento que ilumines a todos, encarnados e desencarnados. Por vontade própria decidiram dedicar-se à sua evolução, ao seu crescimento, alimentando o espírito da sabedoria com a sabedoria divina das leis cósmicas e universais. Fica em cada uma das casas, amado Mestre, que a luz do Pai Maior nos possa envolver a todos, encarnados e desencarnados, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, eu vou passar a palavra agora à nossa irmã Suzy. Boa noite, Suzy, bem-vinda! Boa noite, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, fazer o Evangelho. Obrigada, Suzy. Neste caso, auxiliar, não é? Porque quem faz o Evangelho és tu. Não, fazemos as duas. Eu sozinha não faço nada. Nem no Evangelho, nem em nada. Isto é. Sim, Então nós não vá. fazemos nada Não sem a nada. ajuda superior. Sem a ajuda superior não fazemos nada. Isso é uma Ai, verdade. é verdade, e a ajuda de uns dos outros, que somos nós sem uns e sem Também, outros, também não também. somos nada. Então vá, o tempo é teu, até já. E então, vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 5. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico, normal, pode, apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenómenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente a consequência de uma lei natural.
Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguiste chorar, foi porque não tiveste fé. Assim seja. Obrigada, Suzy. Esta leitura é uma leitura muito bonita. É uma leitura que me lembrou logo uma coisa que eu já há tempos que não me lembrava com tanta força como hoje. Nós temos em nós o poder da autocura. E Jesus aqui nos diz e disse aos apóstolos: se não conseguiste curar, foi porque não tiveste fé. E ao longo dos tempos, no percurso da humanidade, com todas as necessidades de controle, com todas as necessidades de interesses materialistas que nós todos sabemos, nós vivemos hoje em sociedades, não todos em termos do globo terra, não é? Porque ainda há sociedades que não estão tão metidas nestes paradigmas, mas nas ditas sociedades evoluídas, que eu questiono muitas vezes que tipo de evolução nós estamos a falar, não é verdade? Nós vivemos uma sociedade da doença e não uma sociedade da cura ou da saúde. E vivemos uma sociedade da doença porque nós temos a enxada para lavrar a terra, e a terra quem somos? Somos nós mesmos. Nós temos o poder da autocura, e Jesus também nos disse isso através da nossa fé. E a fé o que é que vai fazer? Vai ativar em nós a luz, a energia, a capacidade para nós ativarmos o que ele aqui chama, na leitura que a Suzy fez, os fluidos que vão potenciar a capacidade de cura, não é? De autocura e de cura dos outros. E nós sabemos isto através, por exemplo, dos reikis, dos theta healings e de outras linhas de cura e de autocura que não pela medicina convencional. E o Theta Healing, só para explicar, porque é um nome que não é português, Healing é cura e Theta é uma vibração que a mente pode atingir sempre que está em estado de profunda meditação. É um estágio de profunda meditação onde é possível fazer as viagens astrais, não é? E onde é possível nós irmos ao encontro dos nossos mentores e dos nossos guias. Quem está habituado a fazer meditação sabe que em estados meditativos e após muita prática, uns com mais facilidade, outros com menos, nós conseguimos elevar a nossa mente, conseguimos elevar a nossa alma, diria eu, a nossa consciência até um estágio de vibração mais alta, e essa vibração mais alta é ao nível da vibração teta, de ondas vibracionais mentais indicadas como teta. Portanto, teta healing tem a ver exatamente com isso, tem a ver com a cura através da vibração das ondas mentais a nível de teta, que é uma letra grega. Ora bem, posto isto, todos nós temos a capacidade de autocura, assim tenhamos nós fé, disse-nos Jesus. E nós temos esquecido disso. E vivemos numa sociedade que é uma sociedade que promove a doença e não a saúde. E como e porquê? Porque está sempre, sempre, sempre a lembrar as pessoas que têm que se medicar se não ficam doentes, que funciona muito com o medo que é imposto às pessoas através do excesso, diria eu, de preocupações com a saúde, não no sentido de se trabalhar a autocura, que nós todos temos em nós, como falámos, de se trabalhar a autoestima ou de se trabalhar o amor próprio, que é diferente da autoestima de amor próprio. A autoestima tem a ver muito com nós desenvolvermos e potenciarmos aquilo que nós temos de bom em termos de dons, em termos de nos amarmos, nos cuidarmos mais no exterior ou mais nas nossas missões com a materialidade ou as solicitações do mundo em que vivemos, a
o auto-amor tem a ver mais com o amor próprio, no sentido de nós deixarmos respirar a nossa própria alma, amar-nos naquilo que temos de bom, desenvolvermos o nosso potencial e a nossa riqueza nos pilares das leis divinas e universais. Portanto, é nós termos consciência do nosso valor interior, das nossas capacidades de empatia, de compaixão, treinarmos ou pormos isso em prática, porque sabemos que vamos beneficiar primeiro do desenvolvimento de todas essas capacidades. Portanto, a autoestima e o amor próprio não são para confundir. Eu confundi já, e tive que ir a pesquisar qual a diferença e partilho convosco. Pronto. Portanto, nós temos estas capacidades. E quando Jesus nos diz aqui que se não conseguiste curar foi porque não tiveste fé, a fé é um dos grandes pilares para nós ativarmos toda a potencialidade da nossa alma, toda a potencialidade da nossa consciência. Obviamente temos que estudar e temos que aprender e temos que desenvolver e saber a distinção entre as coisas, mas nós temos em nós essa enorme capacidade que nos foi dada e que nos foi transmitida com a nossa chama divina, com o nosso potencial de luz que todos somos, não é? E que somos semelhantes uns aos outros e somos filhos do Pai Criador, não é? Essa chama divina tem vindo a ser abafada pelas razões que todos sabemos e que já falámos, e, portanto, houve aqui uma inversão de objetivos, houve por interesses materiais, houve um abafar dessa capacidade que todos nós temos, que é a capacidade de autocura, através da fé, através do desenvolvimento da nossa grande potencialidade, que é a nossa luz e a nossa chama divina. E agora eu não vou continuar por aqui. Vamos ao comentário da leitura hoje do Evangelho, com base no livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e abrindo ao acaso, calhou-nos no capítulo 31, lavradores. E nem a propósito, porque o que nós temos é que lavrar a terra que temos em nós para que a luz possa novamente brotar dentro de nós. E como todo lavrador, que todos os dias de manhã aguarda ao nascer do sol e as benesses da natureza, para poder fazer a sua lavoura e poder trabalhar a sua terra, assim nós também temos que trabalhar a nossa fé. E temos que fertilizá-la, temos que cuidar dela, temos que a regar e temos que trabalhar e fazer renascer em nós aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa luz maior, nossa luz divina que existe dentro de nós, trabalhando a nossa consciência, trabalhando a nossa alma. E aqui a analogia com o Evangelho. Diz-nos, portanto, Emmanuel, logo no início, citando Paulo, na segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 6, o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Lá está. Nós temos capacidade de cura, assim nos diz Jesus aqui nesta leitura do Evangelho. Se nós trabalharmos essa potencialidade através da fé e não só, nós seremos os primeiros beneficiados. Portanto, se nós temos capacidade de nos curar e de curar os outros, nós seremos primeiros beneficiados. E diz-nos Emmanuel: há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada
a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. E aqui as analogias nós podemos vê-las facilmente, não é? E faz-nos lembrar a parábola do semeador, não é? E Paulo termina ou começa este capítulo, lembra-nos Emmanuel, e Emmanuel é que termina com a frase de Paulo, o mesmo que Jesus nos diz aqui por outras palavras: se não conseguiste curar foi porque não tiveste fé. E Paulo diz-nos, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, não é? E aqui está a analogia que se faz. Emmanuel vem nos dizer que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. E aqui, por obrigações, nós também podemos pensar, se nós somos seres divinos e somos espíritos, não é? Em experiência de carne, se nós é que temos as obrigações de termos uma vida melhor ou pior, como dizíamos ontem no estudo de ontem, não é? As punições e os méritos somos nós que os criamos para nós mesmos. Se nós somos este ser divino, só temos que ter a fé viva de fazer renascer em nós toda a nossa própria potencialidade, que é a potencialidade do espírito. E o espírito está faminto, está sedento, que nós lhe demos atenção para que possa fazer e cumprir a sua função, assim nós o permitamos. E tendo nós a autocura em nós, que é uma dos atributos do espírito, só vivemos numa sociedade de doença se nós não tivermos fé. Não é? Ora bem, Suzy, tens para nos dizer que este tema, se eu começo a falar, esgoto o tempo que já está quase. Mas podes continuar a falar. Não, eu quero ouvir o que tens para dizer. Não, não tenho muito para dizer. É só que, de facto, nós vivemos numa sociedade de doenças, mas as pessoas também têm necessidade de falar das doenças, que é uma forma de chegarem a elas, de lhes darmos atenção. É verdade. Não tem outra forma de se fazerem manifestar, de se fazerem ser ouvidas, que não seja pela doença. E é triste, né? Porque se toda a gente se vai queixar, então não se fala mais nada, né? Quer dizer, nós temos que Exatamente. andar para a frente e temos que suportar as duas com o bem sofrer, não é? Temos o mal sofrer e o bem sofrer e temos que as Exatamente. suportar com dignidade, com amor. É Se elas estão verdade. cá, por alguma razão será. E de facto é isso que eu tenho a dizer. É, E às vezes a fé, e também a fé, isto é quase que uma luta, ou andar para a frente e para trás, porque pretendemos ter fé e fazemos tudo para ter fé, mas há sempre alguma coisa que nos manda abaixo, que nos manda para trás, porque querem impedir que nós tenhamos fé. E então isto é uma luta tremenda, diária, né? É uma luta é, constante, sempre. é, Aliás, tudo é uma luta. Neste momento tudo é uma luta. é verdade.
Estamos em fase de grandes provas e onde a fé é mais necessária. Mas tens razão, as pessoas estão muito sozinhas, o espírito de todos nós está muito carente, a empatia, a compaixão está muito ausente e os interesses materiais estão muito presentes. E a saúde hoje em dia é um grande negócio. E as pessoas vivem nesses paradigmas todos e encontram aí o seu reforço, não é? A sua ponte para os outros, não é? E pronto, e é tudo isso que nós temos que ir trabalhando. É verdade, sim. Exatamente. É isso. Suzy, uma boa noite para ti, beijinhos grandes, o tempo Muito está-se a obrigada. voltar. Também, muito obrigada. Até sexta-feira, se Até Deus assim o sexta-feira. permitir, e uma noite abençoada, uma boa Muito noite para obrigada, todos. igualmente. Boa noite para todos Obrigada. também. Obrigada. Então vá, beijinhos, fica Beijinhos, bem. tchau. Obrigada, Tchau, noite beijinhos, tchau. boa. Adeus, beijinho, beijinho.